Então, galera, nós temos vivido dias onde nós temos clamado muito por justiça. É ou não é? O nosso povo é um povo que manifesta, é um povo que tem voz, que vai para a rua, que fala. E não estou falando só de grandes movimentos, às vezes em grupos pequenos, assim, você vê alguém ali falando, nossa, se eu fosse advogado, eu ia processar essa pessoa. Acontece alguma coisa errada, né? A gente tem quem tem senso de justiça, assim, bem aguçado, assim, tipo, justiceiro. Não pode ver uma injustiça que quer. Então, tem dois tipos de pessoas. Aqueles que reconhecem que a injustiça não é algo... Só reconhece que não é algo bom e fica, mas o mundo está assim mesmo, não faz nada. E tem aquele que fala, não pode ficar assim, tem que fazer alguma coisa, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, vamos processar, vamos manifestar, vou fazer um tweet, vou fazer um post, vou fazer alguma coisa. Então, a nossa galera a nossa geração está nesse ponto de que nós queremos fazer algo. É muito difícil, hoje em dia, alguém engolir somente. Nem que seja só uma postagem para desabafar. Mas a gente faz, é ou não é? A gente não gosta de injustiça. E esse texto de Provérbios 11:1, ele fala assim, Deus tem ódio, olha que light, Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Então, queridos, para você que é justiceiro, brabo, como eu, a boa notícia é que Deus também é. Balanças desonestas fala do quê? Daqueles comerciantes, lá na época de Jesus, o que é balança desonesta, para você entender? Eles vendiam ali seus grãos e tudo mais. Balança desonesta era o seguinte, você vendia para a pessoa um peso X, mas, na verdade, a sua balança estava dando um peso mentiroso, era mentira. Ou seja, injustiça. O que esse texto está dizendo? Deus tem ódio de injustiça. Ele não gosta de injustiça. E tem um outro texto que vocês já devem conhecer, que é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. E eu sou, gente, esse negócio de justiça, até em coisas assim muito bobas, assim, tipo, a pessoa para mim tem que ter palavra. Se a pessoa falou um negócio e fez outro, eu fico braba. Exemplo, uma vez eu fui no restaurante, aí o atendente veio e falou assim, olha, o seu prato já está sendo preparado de 20 a 30 minutinhos. Beleza. Ele me falou que estava sendo preparado. O que eu imaginei? A minha carne lá, fritando, soltando aquela crosta gostosa. Nossa, gente, hoje eu vou jantar. Já me salivei. Vai ser muito bom, beleza. Deu 35 minutos, eu falei, nossa, está demorando, acho que, né? Aconteceu alguma coisa, sei lá, esqueceram de mim, tem muito pedido. Aí, daqui a pouco, o mesmo cara vem e fala assim para mim, olha, querida, a gente está em falta com alguns ingredientes do seu prato, você pode escolher outra coisa? Falei, ué, olhei bem no olho dele. Você não me falou que estava sendo preparado? Então, você está mentindo. Não, eu me enganei. Não, você falou que estava sendo preparado, você está mentindo. Gente, um garçom, coitado, 300 mil coisas na cabeça. E a pessoa aqui, né? Isso foi há muitos anos atrás, tá, gente? Hoje eu não faço mais isso. Eu faço mentalmente hoje. Isso eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos. Eu era briguenta. Eu e o Rafa, a gente foi, né? No decorrer do tempo, o Senhor foi trabalhando na nossa brabeza. Você está mentindo para mim? Eu quero falar com o seu gerente. Gente, 19 anos, a pessoa querendo falar com o gerente. Essa era eu. Se eu fosse advogada, eu já estaria processando esse restaurante. Se tivesse iFood na época, eu já ia lá dar uma avaliação ruim, gastava dedo no comentário, eles me enganaram, eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa. Agora, com o Espírito Santo, né, trabalhando, a gente tende a ser mais ponderado. Mas dentro de mim, quando eu vejo algo, falta de palavra, falta de compromisso, mentira, injustiça, eu fico muito brava. Quem mais que é assim? Para eu não me sentir só. Amém. Obrigada, time. Tamo junto. Então, geralmente, quem é justiceiro, brigão, assim, se gabam de que isso é bíblico. Ai, Jesus é assim também, então eu vou lá. Né, tem um embasamento bíblico para ser assim. Mas, o que eu queria dizer para vocês hoje é que Deus não governa somente com justiça. Essa palavra justiça que vocês ouvem tanto, e tudo que a gente ouve muito, né, com frequência, acaba que se torna o quê? Banal. Você não pensa no significado. É ou não é? Você escuta tanto aquilo, às vezes você escuta desde pequenininho, igual, sei lá, Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sei lá, talvez seja o primeiro, se você é crente desde pequenininho, talvez seja o primeiro versículo que você decorou na sua vida. E aí, quando você cresce, você escuta, de repente, uma pregação sobre esse versículo, você fala, poxa, olha que legal. Está falando que, se ele é meu pastor, então eu não tenho falta de nada. Você já conhece aquilo faz muito tempo. Por quê? Porque ele é suficiente para mim. E aí,
agora que você entendeu o versículo, você fala, uau, caraca. Sim, você já sabia, você já tinha decorado. Porém, a verdade vem e faz o significado. Então, a palavra justiça, a gente está ouvindo tanto que às vezes você não para pensar o que é isso. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor ele não governa somente com justiça, ele governa com equidade. Quem já ouviu essa palavra aqui? Equidade. É uma palavrinha esquisita, diferente. É um conceito que vai além da igualdade. Vou ler 2 textos com vocês. Vou convidar vocês para abrir um deles, que é Salmos 45, versículo 6. Para a gente ler sobre a equidade de Deus. Depois você pode fazer uma pesquisa aí no seu aplicativo da Bíblia. Tem muito texto falando sobre a equidade de Deus. 45, 6, Salmos, tá? Vamos ler junto. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Cetro é aquele negócio dos reis, aquele negócio assim de bater, de mostrar autoridade. O cetro do Senhor é um cetro de equidade. Outro texto, você que está anotando, anota aí, Isaías 30, 18, diz assim, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Se você espera que o Senhor faça justiça, saiba que ele não faz justiça somente sendo justo, mas ele age com equidade. É sobre isso um pouquinho que a gente vai falar hoje. No dicionário diz assim, equidade é uma virtude de quem ou do que manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos. Então, assim, nós que temos esse senso de justiça apurado, muitas vezes a gente dá vereditos sobre as circunstâncias. Deus está sendo justo aqui. Mas isso aqui está meio esquisito, Senhor. Isso aqui é uma situação legal. Aqui, beleza, essa pessoa teve que mereceu. Mas aqui não, essa pessoa não teve que mereceu. É ou não é? Mentalmente a gente fica fazendo isso. Isso é bom, isso não é. Essa decisão foi boa, essa não foi. Essa circunstância foi justa, essa não foi. A gente faz isso assim com muita facilidade. Eu queria saber se a mesa de som está ok com a minha imagem. Obrigada, queridos. Desculpa eu ter mandado em cima da hora. Mas eu queria mostrar uma imagem para vocês que revela bem o que é igualdade e equidade. Muitas vezes a gente espera esse tipo de justiça aqui. A gente quer tudo igual, é ou não é? Não, as pessoas têm direitos iguais. Então, todo mundo tem direito a uma caixinha desse tamanho. Porém, qual que é o objetivo aqui nessa imagem? É que todos possam alcançar do outro lado do muro e visualizar o outro lado do muro. Então, assim, essa caixinha está sendo bom para essa guria aqui, que é uma guria de um tamanho alto, determinado, diferente dos outros. O menininho médio aqui, ali, ó, mesmo, né? Repete. Com a mesma caixinha, ele não está vendo. Ele está vendo o quê? O muro. E a outra menina menorzinha, pior para ela ainda, ela não está vendo nada. Então, muitas vezes, a gente foca nisso aqui, ó, no que Deus está dando. E a gente fala, nossa, não está sendo justo, Deus. Nossa, por que o Senhor está dando 3 caixas para ele e para mim só uma? Porque você não precisa de 3. E porque Deus é justo, e porque ele não deve explicação para a gente. Simples assim. É um argumento que, para quem quer resposta, você fica assim, parece que não sabe discutir. Eu sou dessas que gostam de discutir, tá, gente? Se a pessoa fala assim, porque sim. Porque sim, não, você tem que me falar mais, eu quero discutir. Sabe? Briguenta, quebrantado, o senhor está trabalhando, já falei, né? Então, assim, às vezes a gente olha muito para o que está recebendo e a gente esquece que o Senhor sabe o que cada um precisa. Como você vê o seu próximo é diferente de como Deus vê o seu próximo. Você, às vezes, acha que ele é esse cara é muito sortudo. Olha a família que ele nasceu. Ele não precisava de tudo isso. Cara, você não sabe de nada. Você está vendo uma parte do negócio. Deus, ele vê o oculto e o escondido, ele vê a intenção, e ele vê o futuro do que essa pessoa precisa, o que essa pessoa precisa alcançar. Então, assim, não precisa alcançar as suas expectativas. O mundo não vai fechar, a conta não vai fechar sempre. Porém, quem está entregue nos caminhos do Senhor, falando, Deus, faz em mim o que o Senhor desejar, vai receber o que ele precisa. E você não precisa entender. Não precisa fechar a conta na tua cabeça. Então, assim, a gente precisa entender que o plano original do Senhor é que todos alcancem o quê? Maturidade. Que todos alcancem maturidade. Isso é para todo mundo. Essa é a única certeza que eu tenho. Você fala, Leonardo, o que Deus tem para mim especificamente? Para você especificamente, você vai buscar. Mas para você, como filho de Deus, cristão, que está crescendo, hoje você é um pouquinho mais crente do que você era uma semana atrás, amém?
É esse o objetivo. Se você não está crescendo, alguma coisa está errada. Nós estamos aqui para alcançar a maturidade. E é isso que o Senhor quer. Que a gente veja, que a gente saia desse lugar de não enxergar a visão dele. Ele está nos levantando para onde? Para cima, ou é o tema do ano, galera. Ele está nos levantando para onde? Para cima. E para cima fala do quê? De crescimento, de maturidade. Esse é o objetivo do Senhor para todos nós. Um texto que vocês conhecem também, que eu vou reler aqui. Isaías 55, pode tirar, depois quando eu precisar de volta eu peço, tá? 55:9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, queridos, você não vai entender. Os caminhos deles são mais altos, são diferentes dos seus. Mas a boa notícia é que são melhores, ainda que você não entenda. Quando você não entende e a conta não fecha, entra o quê? A sua fé. Você precisa crer que Deus sabe o que Ele está fazendo. Amém? Você não fica assim, parado pedindo explicação para Deus. Mano, Ele não vai te explicar todas as coisas. Algumas coisas, pela graça, pela misericórdia dEle, Ele nos explica. Mas pensa, você já imaginou explicando para o teu filho? Quem é mãe aqui? Tem algumas mãezinhas, né? Sei lá, 5 aninhos. Gente, meu filho o Theo tem 6, o mais velho. Aí já entende alguma coisa. Mas imagina eu com o Nicolas, de 2. Filhinho, é o seguinte, deixa eu te explicar. Quimicamente, o fogo, para chegar no fogo a determinada temperatura. Sai daqui da cozinha, que cozinha não é lugar de criança. É isso que eu faço com ele. Eu não explico tantas coisas. Muitas vezes você acha que você está muito maduro em Deus, porque, sei lá, você está 2 semanas sem pecar, e você fala, Senhor, eu fiz jejum, como é que o Senhor não me explica? Senhor, eu quero entender. Peça para o Senhor, sabe o quê? Deus, eu quero te obedecer. Eu quero permanecer, aconteça o que acontecer. Se o Senhor quiser me explicar, beleza. Como é bom quando o Senhor nos dá filha, sabe, eu fiz isso. Porque para você não cair nisso e falar, nossa, que massa. Você glorifica a Deus assim, nossa, Deus é muito massa. Olha o que Ele fez, mano. Isso é maravilhoso. Porém, não é todas as vezes que Ele vai te explicar. Porque Ele sabe o que você precisa. Se você, muitas e muitas vezes, quando Ele explica, a gente não vai entender. A gente vai murmurar, a gente vai questionar, vai ser pior. Então, confia, amém? Que se o Senhor não nos explica, é porque vai ser pior se Ele nos explicar, é porque a gente não vai entender. E o tempo do Senhor, gente, é diferente do nosso tempo. A gente está num ritmo acelerado. A nossa geração é uma geração imediatista. A gente quer tudo para ontem. A gente ouve áudio velocidade 2. Aí a gente não entende nada e ouve de novo. Burro, perdeu tempo. É ou não é? Muitas vezes eu ponho na velocidade 2. Daí, deixa eu te falar. Ai, nossa, não entendi, vou ouvir de novo. Ouviu 2 vezes, perdeu tempo. Se você ouvisse na velocidade 1, você ia entender. Ai, que esperto. Mas a gente é assim, né? A gente quer acelerar tudo. Esses dias a gente estava no carro, eu, o Rafa e as crianças indo para algum lugar, e eles têm uma musiquinha que eles amam ouvir. Não é música infantil, é uma música normal, de adulto, do cantor que chama Jordan Feliz. Não sei nem se é assim que fala o nome dele. Uma musiquinha super animada, legal. E eles gostam de ouvir na velocidade 2, porque aí fica uma loucura, né? Aí a gente ouviu umas 2 vezes essa música na velocidade 2. Aí eu falei, não, gente, beleza, agora deu. Estamos quase chegando no caminho. Mais uma vez não. Agora a gente vai ouvir na velocidade normal. Beleza? Beleza. Aí o Rafa pôs na velocidade normal. Quando ele pôs na velocidade normal, eu falei, Rafa, corrige, você colocou mais lento. Ele, não está mais lento, está na velocidade normal. Ai, Rafael, a gente disputa muito, assim, ele fala uma coisa, eu preciso provar para ele que ele está errado. Aí eu fui lá no celular e coloquei. Olhei e falei, não, deixa eu corrigir. Não estava na velocidade mais lenta, estava na velocidade normal. Porém, o fato da gente ter ouvido só 2 vezes, gente, na velocidade acelerada 2 vezes no YouTube, a música parece que ficou mais lenta. E isso estava me irritando, achei que estava errado. Que agonia, corrige, não, estava certa, a velocidade estava correta. Então, vocês entendem? Quando a gente está submerso completamente nesse mundo acelerado, que tem que ser tudo para ontem, que se a conexão está ruim, você quase quebra o celular, e demora um negócio para baixar, você já fica doido. E quando está desse jeito, a gente olha para Deus e a gente faz assim, ó, vamos, corre. O Senhor está demorando demais, cadê minha promessa? O Senhor me deu essa palavra faz 2 meses, cadê? Vamos, agiliza. E a gente faz isso com Deus, não com a nossa boca, com as nossas atitudes. Esses dias eu falei, às vezes a gente acabou de receber algo do Senhor.
E a gente não rumina aquilo, a gente não esmiuça aquilo, a gente não se apega àquela palavra. A gente dá uma olhada, lembra depois de novo, se gravou, sei lá, se anotou, olha de novo. Faz mais sentido, joga fora. A gente quer as coisas para ontem. Não faz sentido, não aconteceu. A gente não dá o verdadeiro valor para as coisas. E o tempo de Deus é necessário para nos forjar. É a ferramenta dele. Por quê? Quando a gente espera por algo, a gente valoriza isso. Quando a gente espera por algo, a gente está dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Está demorando, mas eu confio. O silêncio, gente, é algo que a gente não sabe lidar. A sala de espera, muitas vezes, é silenciosa, né? Elevador, muitas vezes, você entra no elevador, parece que alguém tem que falar alguma coisa, porque fica em silêncio. Quando é alguém que você não conhece, né? Constrangedor. Tudo bem, beleza? Será que chove hoje? Curitibanos fala isso, né? Chuva, jogo do coxo, só isso. Mas você precisa preencher aquele vazio, porque parece que o silêncio incomoda. E eu vou te falar, muitas vezes o Senhor vai ficar em silêncio. Mas ele fala na palavra, mas às vezes você abre a palavra, é ou não é? Às vezes você abre a palavra, parece que está tudo tão repetido, tudo tão genérico, você quer sentir aquela impressão interior e você não sente nada. E o Senhor só fala, permanece, espera um pouco mais. Insiste um pouco mais no silêncio. Entra na presença do Senhor, senta no chão do seu quarto e fica em silêncio na presença dele. A gente não consegue. A gente quer falar as coisas, a gente quer ouvir ele, a gente quer que seja rápido, porque a nossa agenda está cheia de coisas para fazer. É ou não é, gente? Então, a gente precisa, primeira coisa, abaixar o volume da nossa alma, aquietar. Quietude fala disso, de se aquietar, de ficar quietinho, ouvindo. Saber que mesmo no silêncio, mesmo sem falar de forma tão forte no nosso coração, ele está ali. É nisso que você prova que você ama o Senhor e que você confia nele. Mesmo quando ele não está falando de forma tremenda, usando profetas para falar com você. Mesmo quando você não lê a Bíblia e salta aos seus olhos. Mesmo quando você não arrepia no teu momento devocional. Sim, Senhor, eu vou permanecer. Porque eu te amo muito mais do que as sensações que a tua presença me causa. Sim, Senhor, eu vou permanecer, porque eu te amo muito além das respostas que você me deve. Não deve, né? O Senhor não me deu resposta? Amém, eu te amo muito além do que a minha vontade de receber essas respostas, essas explicações que a gente quer. O nosso amor a Deus, a nossa sede por Ele, precisa estar além desse nosso senso de justiça. Vocês estão me entendendo, gente? Esse senso de justiça, esse senso de resposta, essa pressa que a gente tem muitas vezes, elas revelam falta de confiança no Senhor e falta de conhecimento de Jesus, da pessoa dele. Eu queria que vocês abrissem em Isaías, capítulo 40, um texto que eu amo, um dos meus preferidos. Esse texto diz assim, gente, Isaías 40, versículo 31, tá? Acho que eu não falei versículo. Isaías 40, 31 diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse texto, se você ouviu tudo que eu falei até agora, está nos dando uma chave poderosa sobre isso. Que sucesso para Deus não é sobre quão popular você é, sobre a sua performance nas plataformas, nas redes sociais. Não. Sucesso para Deus, uma pessoa que voa para Deus, é uma pessoa que sabe esperar. Que suporta esse processo chato. Que você fica assim, nossa, que tédio que está a minha vida espiritual. Se você suporta isso, você pode voar alto como águia. Você precisa saber esperar. Então, esse texto diz, aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias. Aqueles que esperam, não aqueles que apressam. Aqueles que esperam, não aqueles que desistem. Porque a espera faz o quê? Faz a gente, muitas vezes, ficar cansado. Faz a gente fazer o quê? Desistir. Senhor, eu abro mão. Eu não vou viver isso, o seu melhor não, porque eu estou apressado. Eu me contento aqui com o bom mesmo. Mas, filho, olha só, veja bem, minha filha amada. Eu tenho para você um casamento maravilhoso, onde você vai ser tratada como uma princesa. Não, Senhor, eu quero namorar realmente agora, ser tratada como qualquer uma, porque eu estou tão carente que eu preciso suprir a minha necessidade. Mas, filha, espera um pouco mais, sossega teu coração. Não, Senhor, o Senhor não está entendendo o tamanho da minha carência. Estou dando só um exemplo, tá, gente? Porque eu sei que vocês passam por muitas esperas. Adolescência, vocês ainda estão na aljava, né?
É difícil você ver um adolescente que já mora sozinho. Não, ainda não. Você ainda não paga todos os boletos. Você ainda depende do pai e da mãe para muita coisa. Né? Não é fácil. Esperar para ter uma aprovação de um curso que você quer. Esperar fim do ano, quando juntar dinheiro para fazer aquilo que você quer, porque você ainda não é emancipado financeiramente. Eu dei o exemplo do emocional, porque é onde eu, como menina, tenho muitos testemunhos de que o Senhor é bom e Ele nos surpreende nessa área, porque eu esperei, e o Senhor foi fiel na minha vida, me deu um marido maravilhoso, uma família maravilhosa, e a lei da semeadura é infalível no reino do céu, gente. Assim como, se eu jogar essa xícara para cima, ela não vai voar, ela vai cair. Isso se chama o quê? Lei. Isso é o quê? Lei da... Gente, se eu jogar a xícara para cima e ela cair, isso se chama lei da... O quê? Gravidade. Meu Senhor poderoso. Fiquei bem preocupada agora, Deus. Obrigada pelo teu consolo na minha vida. Então, assim como a lei da gravidade opera no mundo físico, no mundo espiritual acontece o quê, galera? A lei da semeadura. O que é a lei da semeadura, Lenara? Se você plantar, você vai colher. Você vai colher de acordo com o teu plantio, certo? Então você vai plantar o quê? Perseverança, eu vou plantar paciência, eu vou plantar fidelidade. Não tem como você não colher honra de Deus. E eu vou te falar, honra de Deus é coisa de outro mundo. E é literalmente coisa de outro mundo. Então, muitas vezes, a gente planta qualquer coisa e a gente fala, ai, Deus não me ama, olha lá fulano está cheio de bênção e eu estou aqui colhendo mexerica. Queria colher pitaia. Então, planta melhor, escolhe melhor tuas sementes, criatura. É lei. Pensa só comigo, não falha. Lembra sempre disso. A lei física, as leis espirituais são melhores e mais fortes do que as leis físicas. Então, se Deus falou, planta que você vai colher, esse é o tempo de você escolher bem as tuas sementes. Amém, galera? Então, espera, gente, o tempo de Deus. Suporte o processo, que, acredite em mim, vai valer a pena. Amém? Eu quero ler mais um texto com vocês, que está em Isaías também. Eu amo o livro de Isaías, como vocês podem perceber. Isaías capítulo 30 agora. Quem já está aberto aí, volta, né, alguns. Isaías 30, versículo 15. Também é um versículo que traz uma chave muito poderosa para a gente ficar quietinho. Diz assim, Isaías 30, 15, tá? Falei em esperar, eu vou esperar vocês acharem, né, para colocar em prática aquilo que eu estou pregando. Beleza? Diz assim, diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Esse finalzinho a gente tira porque nós vamos viver isso, amém? Isso aqui era para aquele povo que não quis, mas a gente quer. Então diz assim, vou repetir, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Como assim no descanso está a salvação? É você descansar porque Deus é justo e que Ele sabe o que Ele está fazendo. Sabe aquela pessoa que está acontecendo uma bagunça na vida dela e ela está assim? Nossa, que pessoa alienada. Meu Deus, ela não chora, ela não reclama. Não, ela está em Deus, ela entrou no descanso do Senhor. Então você descansa que existe um Deus acima de todas as coisas, que pode ter uma nuvem preta aqui, mas existe um sol ali em cima, certo? Deus é esse sol ali em cima. Ele não mudou, ele está ali. É só a nuvem que me impede de ver. E essa nuvem é passageira. Amém? Então é isso que esse texto está dizendo. No descanso está a salvação. E a outra parte diz, na quietude e na confiança está o seu vigor, está a sua força. Então você quer ser fortalecido? Se aquieta. Põe a tua alma no modo silencioso, igual você faz no seu celular, fala, alma, agora não, agora você vai parar de mandar notificação de desespero para mim a cada 3 segundos, como Davi fez, não no celular, porque ele não tinha, mas ele falou, aquieta a tua alma, aquieta a alma, fica quieta, mano, sossega. Existe um Deus poderoso, capaz, digno da minha confiança, e é nele que eu estou confiando, então sossega, porque a nossa cabeça, a nossa alma, né? Fica o tempo inteiro, vai dar errado, não confia, segue seu coração. Às vezes na voz de algum amigo que ainda não encontrou Jesus, né? Que você fala, ai, é confirmação de Deus, porque aquela minha amiga budista, ela me disse, me mandou uma mensagem falando para eu seguir meu coração, e é tudo que a tua carne queria, né? Querido,
Daí você fala que é confirmação de Deus. Ô, meu pai. Ouve os seus líderes de célula. Cadê os líderes de célula daqui? Levantem a mão. Manda mensagem para eles, para ver o que eles falam, sabe? Não fica procurando aí nesses esgotos. Você acha alguma coisa boa no esgoto, gente? Não. Então, né? A gente averigua ali a árvore, que tem bons frutos, e é ali que a gente vai tirar um fruto bom, né? Não nas pessoas que não conheceram Jesus ainda. Parece meio óbvio, mas às vezes a gente precisa falar essas coisas, né? Então, queridos, a gente olha para o processo da outra pessoa, muitas vezes, e a gente acha que lá Deus está sendo bom e justo, e com você Deus está sendo rígido e injusto. Mas você não sabe de tudo que você precisa. Muitas vezes você é como um vaso rachado. Imagina comigo um vaso rachado. E aí tudo que Deus goteja ali dentro, o que vai acontecer? Vai se perder, certo? E rachadura é um negócio que você olha assim e você fala, sei lá, vamos imaginar que tem uma rachadura aqui assim, eu faço assim. Ninguém está vendo. Olha que belo vaso. Né? A gente dá uma disfarçadinha. Só sabe quem está colocando água aqui. Está caindo água aqui. Ela não retém aquilo que o Senhor jorra sobre ela. E aí, você está tão preocupado com a vida do outro que você olha para o outro e fala, mas olha, ele está quase transbordando. Ele está cheio, Senhor. E eu só quero uma gotinha. E o Senhor está dando tanto para ele. Mas uma gotinha, concorda comigo que uma gotinha é muito pouco? Para quem está rachado, aquilo vai embora. Mas para quem está cheio, o que acontece quando derrama uma gota? Transborda. Vocês estão entendendo? Deus dá igual muitas vezes. Porém, você está vazio porque você está rachado. Você não está cuidando da tua vida espiritual. Você não está em manutenção com a tua vida com Deus. Você só vem na igreja uma vez por semana. Você só ora, sei lá, se ora. E aí você olha para o outro que está transbordando e você chama Deus de injusto. O quê? Não, é você o problema, muitas vezes. Obrigada, Jansen, que a palavra que você me deu confirmou isso que eu queria. Eu não ouvi direito o que você falou, mas eu só confirmei isso. Glória a Deus. Então, Deus às vezes dá a mesma coisa, gente, para duas pessoas. E é só uma gotinha que você precisa para transbordar. É pouco. Muitas vezes você vai falar assim, Deus, eu quero mais. E Deus dá assim, só uma gotinha. E você cai no chão, tipo, obrigada. E o outro está lá, nossa, só isso hoje. Claro, você está rachado, trem. Vai cuidar da tua vida espiritual. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Fala, Jesus. Comigo também, tá, gente? Tudo que eu prego aqui foi comigo primeiro, tá bom? Vocês não acharem que, nossa, ela está em outro nível. Não está, não. Estou chegando lá. Amém, aleluia. Então, o nosso senso de justiça é limitado. Eu vou provar com algumas perguntas. A história do ladrão da cruz, quem conhece? O ladrão que estava lá do lado de Jesus. Levanta a mão quem já conhece essa história. Amém. Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Para quem não conhece, vou explicar rapidinho. Um dos ladrões reconheceu que ele era o Messias e falou assim, cara, um estava zombando dele, né? E esse outro ladrão falou assim, tem misericórdia. E Jesus levou ele para onde? Para o céu. O cara se arrependeu, o cara reconheceu que ele era Cristo. Aos 45 do segundo tempo, o cara ia morrer, ia para o inferno, tá? Porque, né? O cara era ladrão. Estava sendo condenado por causa disso, pelo povo. E ele se arrependeu e ele foi para o céu. Aí você fala assim, o que é isso? A minha vida inteira jejuando, pagando preço, sendo crente, dizendo não para os menininhos que queriam ficar comigo. E aí essa guria que, sei lá, está lá na UTI, se arrepende, depois de ter feito tudo torto, depois de ter feito tudo que ela queria na vida, pecado, loucamente, ela se arrepende, ela vai para o mesmo céu que eu. Deixa eu te falar, sim. Porque essa é a graça de Deus. Você que tem um senso de justiça apurado, preste atenção. Sabe o que seria justo para mim e para você? Você tem uma ideia do que seria justo? Quem? Alguém falou aqui. O inferno. Se você quer justiça mesmo ao pé da letra, nossa, que pesado. Mas gente, vou ler um texto que comprova isso. Atos 13:39 diz, por meio dele, todo aquele que crê é justificado através de Jesus, tá? É só por Jesus, pelo sacrifício dele, que a gente está indo para o céu. Não é porque você é bonzinho ou malzinho. É a graça. Vocês já ouviram falar de graça? Então, assim, se você não tolera a graça, meu filho, uma hora a conta vai ser ruim para o teu lado. Por quê? Porque você vai pecar e você vai carecer dela. E a Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus. Leonardo, então eu posso viver uma vida torta e me arrepender lá no finalzinho? Mano, então você não entendeu o quanto Jesus é bom.
Aí a gente entra em outra briga aqui. Porque eu não quero viver pecando e dando o que a minha carne quer, sendo que eu já experimentei o quanto é gostoso Jesus na minha vida. Amém? E eu quero viver todos os meus dias de forma digna diante dele, porque ele é bom para mim. Eu não sou louca de trocar o que eu vivo por alguns minutos, alguns momentos de prazer nessa terra. Porque o que eu vivo com Jesus é maravilhoso e é de outro mundo. Ah, eu não tenho problema? Tenho muito problema. Mas eu tenho vitória sobre eles. Às vezes, eu oro por uma circunstância, ela não muda, mas muda aqui. Eu tenho paz dentro de mim. Amém? Então, assim, a gente precisa parar sair desse lugar de condenação. A gente precisa sair desse lugar. Porque senão, como é que as pessoas vão vir? As pessoas do mundo vão vir para o nosso meio e a gente falando, não, olha só. É assim, 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 assado para ir para o céu. Claro que a Bíblia é o manual de vida, mas a gente só vai para o céu por causa de Jesus. É isso que você precisa entender. Você vai viver uma vida reta porque você tem noção do quanto você é pecador e do que Ele te livrou. Pergunta para alguém que foi tirado de uma casa em chamas, quase morrendo, se essa pessoa não vai viver de forma muito mais grata. Mano, eu ia morrer e Ele me tirou desse lugar. Como é que eu vou viver de qualquer jeito? Jamais. Eu vou viver de forma justa, santa diante dele. E se eu cair de novo, eu me levanto de novo. Eu sei que eu sou pecador e eu dependo dele. A graça é algo que a gente não desperdiça, é algo que a gente se agarra e fala, Senhor, obrigada, porque o Senhor fez isso por mim, mas eu vou viver de forma a honrar o teu nome, que as pessoas possam olhar para mim e reconhecer o Senhor. Amém? Então, assim, o nosso senso de justiça precisa entender que o Senhor mandou seu filho sem pecado e ele se tornou sujo. A Bíblia diz que toda a condenação estava sobre ele. Jesus tomou sobre si. Ou seja, taca aqui, Jesus. Pode jogar, que eu aguento. Todo o peso de todo o pecado. Vocês têm noção? Então, às vezes, vocês imaginam Jesus na cruz. E se isso sei lá, essa visão ainda está banalizada em você. Hoje eu peço que o Espírito Santo tire isso e você consiga entender o que Jesus ali, que ele não era Deus ali, ele era 100% homem. A Bíblia fala que ele não tinha superpoderes, né? Muita gente pensa, mas para ele era fácil. Não era fácil. Ele suportou toda a carne. Se você machuca teu dedinho na quina de algum lugar e já fala, tá quase, né? Xinga um negócio ali que não pode. Jesus aguentou, sei lá, 1 milhão de vezes pior que isso. Porque era o pecado. Para ele pagar o preço. Por mim e por você. Para hoje a gente ter acesso à eternidade. E não é só sobre o dia de amanhã, só quando eu morrer que eu vou para o céu, não. O que Jesus fez, comprou acesso para mim e para você ter relacionamento com Deus hoje. A gente não depende de mais ninguém. A gente tem livre acesso. Eu não preciso pedir para algum santo, eu não preciso pedir para alguém falar com Deus por mim. Eu posso, porque Jesus comprou esse acesso para mim, com um preço muito alto. Então, a gente precisa valorizar a graça de Deus. Amém? Valorizar o que Jesus fez por nós. Então, nós que temos esse senso de justiça apurado, a gente precisa cuidar para a gente não ser os crentes que condenam, os crentes que fecham a porta. A nossa igreja precisa estar de portas abertas, gente. E a gente está encerrando, perto aí de encerrar o ano. Ano que vem, em nome de Jesus, esse lugar vai ficar pequeno. Para o tanto de adolescente arrependido que vai vir aqui. E é isso que importa, gente. Arrependimento é tudo que importa. É o caminho, é o começo. Muitas vezes você fala de Jesus para alguém, essa pessoa empolga, daqui a pouco ela cai de novo. Cara, faz parte. Olha para você, olha para o seu começo. Você precisa estar ali encorajando. Vamos lá. Jesus morreu por você também. Jesus morreu por mim e por você também. Às vezes a gente fala, nossa, esse cara aqui não tem jeito, não. Tem jeito sim, Jesus morreu por ele também. E se ele se arrepender, ele vai para o mesmo céu que você. Os justiceiros ficam assim, né? Ai, tem que engolir essa verdade. Você tem que engolir essa verdade. É esse o tamanho do amor de Deus. E se você está aí coçando para querer ir pecar, então você ainda não entendeu. Eu vou pecar então, que daí quando eu tiver 47 anos, aí eu me arrependo. Você ainda não entendeu o que é viver com Jesus ainda. É bom demais. Você vive milagre toda semana. Quem vive milagre aqui constantemente, gente? Vocês querem outra vida? Vocês querem trocar tudo isso para ter prazer na carne? A gente não quer trocar. E é sobre isso que eu estou falando.
sobre adolescentes que vão ser tão tocados e tão marcados pelo relacionamento deles com Jesus, que eles vão parar de ser justiceiros com a própria justiça. Esse martelo de juiz que você tem na mão que diz isso é certo, isso é errado. Isso está sendo justo, isso não está. Mano, não. Deus é mais, a justiça dele, a equidade dele, ela nos dá muito além do que pedimos ou pensamos. Eu quero te convidar que você abra aí na parábola dos talentos, Mateus 25, do 14 ao 30. Porque a parábola dos talentos, gente, é um negócio que aqueles que têm senso de justiça ficam assim, nossa, mas por que Deus deu tanto para essa pessoa? Quem nunca fez essa pergunta, né? A gente faz. Mateus 25, vamos ler a partir do 14, tá? Olha só. Mateus 25, 14. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Pausa aí. Volta para mim a imagem lá, por favor. Ele entregou, gente, segundo a sua capacidade. Então, para um, ele deu 5, para outro ele deu 2, e para outro ele deu 1. Aqui não tem, né, 5, igual está falando, mas só para vocês imaginarem. A gente não pode olhar para uma situação como essa, ai, Deus está dando mais para fulano, menos para mim, eu não mereço, ele não me ama. Mano, esse entendimento, mimimi, esse entendimento de tipo, Deus não me ama, Deus não me quer, eu sou o pior filho do mundo, isso precisa sair da tua mente, do teu coração, hoje. Amém? Quem ainda tem isso precisa entender que o Senhor ele não ama quem Ele dá mais. Ele dá segundo a capacidade, porque você precisa confiar que Ele vê o que você não vê. Amém? Você não sabe de tudo sobre a vida do outro. Ah, mas eu rolei o feed do Instagram dele. Você acha que isso é tudo? Ah, porque fulano conhece ele e me falou. Não, para de passar vergonha. É o Senhor que sabe todas as coisas e Ele dá segundo a capacidade. Então, Ele precisa que todos alcancem a maturidade. Não é que essa menina aqui merece pouco. Não é que esse menino merece médio. Não é que essa menina merece 3. Se Ele ama muito essa menina. Não. É segundo a capacidade. Simples assim. Vocês estão entendendo, gente? Acho que não, né? Alguém tem alguma coisa melhor para pregar? Porque ninguém está entendendo. Vocês estão entendendo? Aleluia, queridos. Eu queria chamar a banda aqui, que a gente já está encerrando. E eu queria convidar você a sondar aí, gente, na sua alma. Qual tem sido o seu processo de espera? Aquieta-se aí no seu lugar agora. Não precisa contar para o amigo, nem contar para mim. Responda mentalmente essas perguntas que eu vou fazer para você. Você tem esperado por algo, eu sei. Tem alguma coisa que queima no teu coração e tem alguma coisa que está muito difícil de esperar. Está muito difícil de confiar em Deus. Alguma coisa. Ou várias coisas, mas no mínimo, alguma coisa. Uma inquietação na tua alma, algo que você tem esperado uma explicação, uma resposta, uma angústia, um desespero dentro de você, que está sendo difícil de aquietar. O que é que você tem esperado no Senhor? E a minha outra pergunta para você é, você acha que está demorando demais? Pode falar de verdade, Deus não vai se ofender. Ai, Deus está vendo que eu estou pensando que está demorando demais. Não, o Senhor não está demorando, o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Pode falar a verdade? Ele sabe. Eu já fiz, gente, umas orações assim, que só por Deus, eu precisava colocar aquilo para fora. Entenda, o Senhor sabe o que está se passando no teu coração. As tuas dúvidas, Ele sabe. As coisas mais feias que você pensa da outra pessoa. Ele sabe. Ai, que feio, que vergonha. É por isso que é bom a gente pensar na graça. Ele nos ama desse jeito. Ele nos quis assim, Ele morreu por nós assim. Deus, eu sou tão sujo, eu sou tão pecador. Olha aquelas coisas que eu estou pensando, misericórdia. Só que isso não deve nos afastar de Deus. Pelo contrário, vocês estão entendendo? Isso deve nos aproximar de Deus. Eu careço desesperadamente do Senhor. Eu preciso tanto do Senhor. Olha como eu sou sujo. Então, Jesus na cruz de braços abertos, hoje, Ele não deve remeter para você algo que você mantenha a distância. Não, muito pelo contrário. Ele está dizendo, vem.
É para você. Você está se sentindo indigno de estar aqui hoje? Você está falando, não, isso não é para mim. Essa realidade que a Lenara está falando, de amar estar na casa de Deus, de amar a minha vida com Deus. Não, eu ainda não cheguei nisso, mas preste atenção, ainda. Eu, quando eu era adolescente, não amava ser crente. Mas eu sabia que fora disso eu não ia ter vida. Eu ia ter sobrevivência. Então eu tinha isso muito certo dentro de mim, que eu precisava esperar um pouco mais e investir um pouco mais. Mas você não ia me ver, ai, como eu amo, maravilhoso. Acho que eu fui chegar mais ou menos nesse lugar de satisfação com 17, 18. Tem alguns adolescentes que hoje, antes disso, ali com 14, 15, já estão nesse lugar de falar, deixa queimar com força. Já chegaram nesse lugar, que bom. Significa que o Espírito Santo está encontrando espaço. Amém? Porque é o mesmo Espírito Santo que estava lá me caçando quando eu era mais nova. E eu fechei a porta para ele. Se eu tivesse aberto, ele tinha me caçado e me colocado nesse lugar de queimar e de amar a minha vida com Deus. E eu não estou falando de uma constante crescente, não. Porque a gente é assim, né? Adolescente é assim. Um dia está lá em cima, feliz. Sai da conferência, uau, muito crente, muito doidão por Jesus. Daí tem uma oportunidade de pecar, numa semana que não vigiou, puf, peca, e peca com força. Daí se afasta, daí chora, daí se sente a pessoa mais indigna do mundo. Querido, você está passando por um processo. Se você estivesse perfeito, o Senhor Jesus já tinha levado você para a glória, olha só. Todos nós que estamos aqui, Deus ainda tem algo para fazer. Deus ainda tem algo para fazer. Não terminou para você. Não é o fim quando você pensa que é. Talvez você já tenha ouvido sugestões malignas te dizendo, acaba com isso. Faz logo o que você quer fazer. Acaba com a tua vida. Quantas vezes a nossa vulnerabilidade, ao invés de nos aproximar de Cristo, ela nos leva para o outro lado, para o abismo. Para a gente querer a morte, preferir morrer, do que encarar Jesus na cruz, sendo que a gente é tão pecador. Mas, querido, entenda, o fato de você ser tão pecador é o que mais deve te aproximar da cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque sozinho você não consegue. Deixa eu te falar, sabe a graça que eu falei há pouco? Que você escuta tanto nessa igreja sendo pregado, e livros sobre isso, e conferências sobre isso. A mesma graça que nos livrou do inferno, a palavra diz que nos capacita para não pecar. Você está entendendo que é um superpoder? É esse. É o superpoder de Cristo. Intimidade com Deus. E graça, graça, graça. É você olhar para aquele pecado que você fala, eu não consigo. Eu não consigo estar nesse lugar aqui, diante dessa pessoa e não pecar. Eu não consigo assistir tal filme e não pecar. Eu não consigo estar nessa circunstância e não pecar. Eu não consigo. E eu não sei qual que é o teu gatilho, mas o Espírito Santo está te falando agora. E você hoje vai ter aqui no altar do Senhor acesso a essa graça que talvez você não conhecia ainda. Uau, a mesma graça que me salvou me capacita para não pecar. Sim, é só você pedir. A Bíblia fala que o trono da graça está acessível para sempre que você precisar. Olha que legal. Imagina você ter, gente, um caixa eletrônico lá que você pode tirar dinheiro quando você precisar. Assim. É melhor do que ser rico, sabia? Que ter acesso à graça de Deus, a graça que nos capacita para não pecar, é melhor do que você ter qualquer coisa desse mundo. Porque você fala, isso aqui que eu não consigo, isso aqui que eu não consigo, agora eu tenho a graça de Deus, agora eu consigo. Deus quer dar a cada um de vocês vitória sobre o pecado. Ele não vai te tirar desse lugar de tentação. Às vezes você fala, ai Senhor, vou mudar de escola porque nessa escola está muito difícil, meus amigos estão fazendo pecar. Eu vou, sei lá, ir por outra direção, não vou. Às vezes é o que o Senhor te fala e eu não vou questionar as direções específicas, mas muitas vezes o Senhor não nos tira da tentação, Ele está ali te provando. No mundo tereis aflições, você será tentado sim. Mas ei, você tem acesso à graça e você não está consumindo. Imagina, alguém que tem uma herança grandiosa, alguém que tem uma coisa maravilhosa, essa pessoa não está nem aí, não pega? Imagina você receber um documento e falar, olha, você tem acesso. Sei lá, tua bisavó era rica e você não sabia, e ela morreu e deixou tudo para você. O que você vai fazer? Você vai correr, catar o que é teu por direito. Então deixa eu te falar, hoje você está sabendo de uma coisa que talvez você não sabia. Você tem acesso à graça de Deus, que não somente te salva para você não ir para o inferno,
Mas ela também, nessa terra, tudo que você viver, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, com Jesus, você vai ter todos os dias da sua vida acesso à riqueza que é essa graça, que vai te capacitar para você não pecar. Vocês estão entendendo, gente? Então eu quero que aqueles que não tinham noção, eu sei que algumas coisas estão vindo à tona aí dentro, agora dentro de você, e que é tudo muito recente. Mas esse altar aqui está cheio de espaço para você. Porque hoje vai ser um dia muito especial. Tem sido, né? Dias muito especiais. O Espírito Santo está aqui. E Ele está apontando para Jesus. E Ele está te dizendo, a cruz, ela não é uma coisa para te mostrar que você não presta. A cruz é um convite. Dizendo, venha. E quando a gente fala muitas vezes nos nossos cânticos, Maranata, hora vem, a gente precisa saber que quando as pessoas clamam pela vinda de Jesus, muitas vezes elas estão querendo fugir. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer dizer, vem, se arrepende, vem, vamos de novo. Foi por isso que eu morri, foi por você. Ah, Jesus, mas volta, tá difícil demais. Mas não foge não. Eu vou te capacitar para não pecar. Ah, Jesus, volta porque eu não aguento mais sofrer. Mano, você vai aguentar. Eu morri por causa disso, para te dar graça, para te fortalecer, para te dar acesso ao Pai. Você tem tudo que você precisa. Você não precisa de mais. Tudo que você precisa, você tem. Se você ainda não tem, é porque você não precisa, está entendendo? Ou porque você não pede. Então hoje nós vamos orar juntos, para que aqueles que ainda não entenderam a graça, você que já entendeu vai orar comigo por esses. E você que está entendendo agora o tamanho da graça, o poder da graça, e você quer falar para o Senhor, Deus, me apresenta isso, me ensina a aplicar isso no meu dia a dia, no meio da pressão, do pecado, no meio dos meus piores dias, aonde eu acho que eu estou sozinho. Eu tenho acesso a uma riqueza chamada graça e eu não sabia. Eu sei que muitas coisas vieram à tona e você talvez ainda esteja processando e vai levar alguns dias. Mas o Senhor está dizendo aqui que você não estará só nesse processo. E isso é tudo que importa. Que Ele vai estar do teu lado, te dando o que você precisa. E o resto é o resto. Se o mundo perseguir você, se as tentações vierem de novo, o que vai acontecer? Não se preocupe, o Senhor vai derramar graça sobre a tua vida. Senhor, nós te agradecemos por hoje, por essa noite. Obrigada pelo teu amor, pela tua atmosfera de amor nesse lugar, que nos envolve, que nos abraça, que nos diz que nós somos teus filhos, Senhor. E a nossa identidade de filho é algo que ninguém pode roubar de nós. Nós te agradecemos por isso. Para ter acesso à herança, a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa ser filho. E é isso que a graça nos diz. Que o Senhor nos adotou, o Senhor nos comprou. Isso é tão precioso, Pai. Se nessa terra nós tivemos rejeição, em Ti nós temos adoção. Se nessa terra nós tivemos um começo ruim, em Ti nós tivemos um novo começo e é totalmente bom. Muito obrigada, Jesus, por nos amar tanto, tanto, tanto e por não desistir de nós. Muito obrigada, Jesus, pelo sangue que você derramou naquela cruz. E nós queremos fazer isso valer a pena. Que o Senhor possa olhar para nós todos os dias e se alegrar. O Senhor sabe o quanto somos limitados, o quanto nós pecamos e ainda assim o Senhor nos ama. Nós queremos, no mínimo, te amar de volta, Senhor. Te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida. Queremos te amar muito mais do que amamos o pecado. Queremos te amar muito mais do que os nossos sonhos. Obrigada pela tua graça. Obrigada porque hoje houve uma mudança de mente aqui. Novos caminhos, novas histórias o Senhor escreveu. Muito obrigada, Senhor. Nós te amamos e somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o teu Deus lindo. Obrigada, Jesus. Amém, queridos.